Isso para você ver que às vezes você briga tanto por pouca coisa aqui nesse mundo. Você recebeu uma vida de Deus, então sua vida foi te dada gratuitamente, é o dom de Deus, com todos os dons divinos, para você viver e fazer o melhor aqui nesse mundo, para você amar, acolher, perdoar, compreender, solidarizar. E às vezes nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, autossuficientes, às vezes individualistas, egoístas, achando que somos donos do mundo, que tudo é mérito nosso. Na live passada nós falamos sobre o tema O Universo na Visão Holística. E eu quero mostrar aqui novamente essa imagem, fazer uma recapitulação rapidamente para a gente dar sequência, fazer a ligação com o tema de hoje. Então eu disse que o universo funciona como se fossem duas rodas, uma dentro da outra. Roda de dentro e roda de fora. E a roda de dentro une a Deus. Energia vital, poder criador, mundo e vida espiritual, fonte de amor. E que verso é a visão perceptível de une, é a expressão de Deus. E falei que é pelo poder da oração que a gente faz a sincronização ou a conexão entre roda de fora e roda de dentro. E essa conexão se dá através da nossa mente consciente e subconsciente. Somente o ser humano, no cenário da existência, tem as duas funções, consciente e subconsciente. Por isso, só o ser humano é capaz de fazer conexão ao mesmo tempo com a roda de fora, com o verso, com o mundo físico, e a roda de dentro, a casa do Pai, o mundo espiritual. Você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, se você não entender muito a nossa linguagem, roda de dentro, roda de fora, eu aconselho você a assistir a primeira live, para você entender bem esse tema de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o ser humano na visão holística. Holístico quer dizer integração das partes no todo. Já falei isso na live passada, quando eu fundamentei a visão holística do universo. Holístico vem de holos. Holos quer dizer todo, inteiro, e dá a ideia de totalidade. O universo na visão holística é um todo indivisível, constituído de partes que, integradas entre si, funciona como um todo. Não dá para fragmentar a existência. Tudo está unificado. E mostrei que tudo está unificado, tudo é o verso, está unificado no todo, o todo é une, o verso somos nós, é a realidade concreta, o todo é une, o todo é Deus. Então tudo está unificado em Deus, tudo está unificado no mundo espiritual. É muito importante você entender isso, porque é a partir daqui que você vai entender a vivência e a prática religiosa milenar que traz profundos resultados para as pessoas que buscam esse poder, essa força criadora através da oração. Então aqui, nessa sequência de lives, você vai entender, que é necessária essa relação entre o ser humano e Deus, e que a oração ela é sim eficaz. Na vida religiosa, a gente foi aprendendo a fazer isso a partir da vivência, colocando em prática e percebendo que ia dando certo, que os resultados vinham. Hoje a ciência, estudando o poder da oração, essa relação do homem com Deus, vai entender que isso é um processo natural, que pode acontecer tanto na vivência religiosa como em qualquer ambiente onde você estiver. O ser humano é de natureza espiritual. As religiões surgiram muito depois. As religiões, elas são formas, onde você adota certos rituais, certas simbologias, certos símbolos, que aguça dentro de você o poder espiritual, que aflora o poder espiritual, que favorece a sua relação com Deus, e você pode ter a experiência da luz e do amor divino, você pode colher os resultados da sua oração. Joseph Murphy diz que sempre quando a gente se eleva em oração, se eleva em prece, a gente experimenta intrinsecamente a paz espiritual, a gente sente a presença divina, e o ser humano carece dessas experiências, e através da parapsicologia clínica nós vamos estar ensinando aqui nessa sequência como você pode vivenciar de uma forma correta as suas experiências espirituais e ter melhores resultados. O ser humano na visão holística é um todo indivisível e indissociável, assim como todo o universo.
constituído de partes que, integradas entre si, agem e reagem como um todo. Você não está isolado, você não é uma realidade meramente física, corpórea, material, que precisa apenas cuidar da sua sobrevivência, realizar os seus sonhos, seus objetivos. Isso está relacionado ao verso, está relacionado à sua existência física, material. Para viver aqui nesse mundo físico, na roda de fora, você precisa satisfazer suas necessidades mínimas de sobrevivência. E você tem todo o direito aqui de realizar todos os seus sonhos e fazer as suas conquistas. Isso é gostoso, isso aproxima a gente da felicidade e da autorrealização. É lógico que para ser feliz, a gente pode ser feliz em qualquer situação ou circunstância. Mas quando você alcança seus objetivos, você endossa a busca da felicidade. Você chega à felicidade de uma forma mais fácil. O ser humano age e reage como um todo. Ele é indivíduo. Não pode ser dividido em 2 ou em 3. Ele é espírito, mente e corpo. Os 3 são aspectos da mesma e única entidade, o ser humano. Dizer que o ser humano é indivisível e indissociável é o mesmo que dizer que ele não tem um espírito, uma mente e um corpo. Ele é espírito, mente e corpo. Então, nasce aí o pensamento holístico, a concepção holística do ser humano, que veio trazer contribuições profundas para a medicina atualmente, a partir das ciências biológicas, da psicologia, da parapsicologia, da genética, da física quântica. Então, nos tempos atuais, com todos os instrumentos tecnológicos que temos, de investigação científica e de experimentação empírica, então descobre-se que realmente a realidade ela é una, ela é um todo unificado, tudo é uma realidade só. Aí nasce aquela famosa frase, o todo está em tudo e tudo está no todo. Então tudo contém o todo. Entendendo que o todo é une e une a Deus, então Deus está em tudo e tudo contém Deus. Essa é a visão holística do universo. Agora começa a ficar mais claro para você, né, essa fundamentação da live anterior, roda de dentro e roda de fora. Né? Une é o todo, une é Deus, une é a fonte criadora, é o poder criador, é a fonte de amor. Une é a sabedoria do universo, é o poder criador e ordenador de tudo. E tudo que existe segue a ordem do todo, está unificado no todo. Daí o termo holístico, que vem de holos, que quer dizer inteiro, totalidade, uma visão totalitária do universo. Agora, trazendo isso para o campo da aplicação prática da ciência, da medicina, da psicologia, da parapsicologia, uma das áreas da qual eu atuo como parapsicólogo há mais de 20 anos, isso ajuda muito a entender que se o universo é holístico, que tudo está integrado, que o ser humano é holístico, que ele é indivisível e indissociável, que ele não pode ser dividido, que ele é constituído de espírito, mente e corpo. Esses 3 aspectos fazendo parte de uma única e mesma entidade, chamada ser humano. Então isso indica que você tem que estar muito consciente da sua existência, da sua vida. Isso ajuda você a perder seus medos, porque se você tem um aspecto espiritual e você é indissociável, ou seja, não se separa espírito, mente e corpo, então já fica aqui um conhecimento profundo para você refletir, né? Que o fim da nossa existência terrena, ela não é o fim da nossa existência, é apenas o fim da existência terrena. Como disse Ted Chardin, que eu citei aqui na live anterior, a vida sempre existiu em Deus. O universo, o nosso nascimento, não é o início da nossa vida. Nós sempre coexistimos na roda de dentro, espiritualmente, com o Criador. O nosso nascimento é o início da nossa existência terrena, na roda de fora, no verso. Assim também a nossa morte não é o fim da nossa existência, é apenas o fim da nossa existência terrena, no verso. E do seio de onde saímos, é o seio de onde continuamos coexistindo eternamente. Isso para você ver que às vezes você briga tanto por pouca coisa aqui nesse mundo. Você recebeu uma vida de Deus, então sua vida foi te dada gratuitamente, é o dom de Deus, com todos os dons divinos,
para você viver e fazer o melhor aqui nesse mundo, para você amar, acolher, perdoar, compreender, solidarizar. E às vezes nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, autossuficientes, às vezes individualistas, egoístas, achando que somos donos do mundo, que tudo é mérito nosso. E nessa sequência de lives você vai compreender, né, que tem gerações atrás de nós que já desenvolveram talentos e deram saltos quânticos para que nós chegássemos aqui nessa capacidade que temos hoje. Ou seja, tem uma leva de pessoas, uma pirâmide de pessoas atrás de nós, nas existências anteriores, que contribuíram para que nós hoje possamos estar aqui e usufruir, né, de toda essa evolução que se deu através da história, através das gerações, através da genética. Então eu faço um convite para você nesse momento, fechar os olhos rapidamente. Então feche os seus olhos um pouquinho agora e olha para dentro de você, para a roda de dentro. Vai lá no seu subconsciente, onde estão as suas lembranças da sua história. E lembra agora dos seus antepassados, aqueles que você talvez se desentendeu, ou que você tem alguma queixa, aquele que te feriu, te machucou, e você tem dificuldade de se libertar desse sentimento. Então, volta lá agora. Traz para o presente, porque no plano emocional não tem passado nem futuro, tudo é presente. Traz esse fato para o seu presente. Imagina essas pessoas como crianças, porque a gente tem a ideia de que toda criança é angelical. A criança comete erros inconscientemente, inocentemente, elas são puras. Logo em seguida, elas estão normais, né? Sai daquela emoção, volta ao normal, porque elas são crianças. Elas não têm a maldade da vida ainda, a malícia. Então, volta no tempo, imagina seus antepassados que te feriram, que te machucaram, como se fossem crianças, crianças grandes. Anjos, imagina que elas são anjos, que elas vieram de Deus, da roda de dentro, são puras. E o que contaminou ou tornou essas pessoas ruins, às vezes, magoadas, foram os fatos, os acontecimentos e circunstâncias do mundo físico onde elas viveram, da história da família que foram geradas, da história da vida que elas tiveram até aqui. Então elas foram ficando carregadas de sentimentos que muitas vezes, na irracionalidade, elas acabaram te ferindo, te machucando. Então pensa nisso. De Deus você veio, para Deus volta, não vale a pena brigar aqui nesse meio. Então essa é uma oportunidade de você refletir, de fazer as pazes. Então imagina essas pessoas, criança grande agora, e imagina elas no seu colinho, como um bebezinho, no seu colo. Pega ela no seu colo assim na imaginação e traga ela aqui para o seu peito, aperta ela aqui. Pode dar o nome a ela, papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, titio, não importa quem seja. Aquele que te ofendeu, te feriu, te machucou, te molestou, te assediou, aquele que te puniu, te castigou, aquele que te prejudicou, não importa, ele fez isso porque ele ou ela fizeram isso porque estavam limitados no comando da emoção, da irracionalidade. Vamos falar muito sobre isso mais adiante em outras lives, mas essa é a sua oportunidade de trazer essas pessoas que te feriram na condição de criança, de anjo, para dentro do seu peito, do seu coração, e repita agora: fulano, fala o nome dela no seu pensamento. Eu me libero e te libero desse sentimento, para que cada um de nós sigamos a nossa vida sob a luz, o amor, a bênção e a orientação divina, cada um no seu plano onde se encontra. Obrigado, Senhor. Obrigado, fulano. Agradeça essa pessoa, porque às vezes o aspecto que você se queixa dela, que é emocional, é um aspecto apenas de toda uma situação em que ela contribuiu muito com você. É que o negativo chama mais atenção. E quando você valoriza o lado negativo, você não percebe as qualidades dessas pessoas. Mas eu tenho certeza que por mais que essas pessoas possam ter te prejudicado, elas fizeram muito por você e para você. É que você não consegue perceber quando o seu sentimento não é livre, não é um sentimento de amor. Então fica aí a dica, né? Como eu disse, eu estou aqui para fundamentar e para dar caminhos para você. Então vivencie essa experiência pelo menos 21 dias, né? Olhando esse seu antepassado, ou a pessoa que ainda em vida segue com você, e transforma ela numa criança, num anjo,
traga ela para o seu coração, se libere e libere essa pessoa para que cada um siga em paz o seu plano, e você vai voltar à sua paz e à sua harmonia interior. Você só será capaz de perdoá-la assim. Às vezes a gente quer que essa pessoa libere a gente. Não, é o contrário. Primeiro se libere, para depois liberá-la. Porque se você não se libertar dessa mágoa, desse ressentimento, você não vai conseguir libertá-la. E ela pode estar presa a você, precisando da tua luz. Então, eu me libero e te libero. Valeu? Tá aí a dica. Então, a visão holística, que veio a partir de Aristóteles, de Tomás de Aquino, no século XIII, ela chega aos nossos dias e ela ganha força pelas ciências biológicas, como eu falei, pela psicologia, pela parapsicologia, pela genética, a física quântica, a medicina, porque hoje nós entendemos que tudo é uma realidade só. Descobre-se que tudo que é da mente e do espírito é do corpo, tudo que é do espírito é da mente e do corpo, porque a vida tem essas três dimensões. Então daí descobre-se o fundamento das doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? A doença, ela passa a existir no corpo, ela se cristaliza no corpo, os sintomas aparecem no corpo, mas a causa da doença é sempre mental e emocional. Então quando você vai ao médico e procura um tratamento apenas para a doença, sem investigar a causa mental e emocional, você pode estar se distanciando da cura. Isso explica porque algumas pessoas com doenças graves conseguem a cura e outras não. Às vezes tratadas com os mesmos médicos, com os mesmos remédios, umas conseguem a cura e outras não. Às vezes uma pessoa vai num rezador, num benzedor e consegue, através de uma oração, ficar livre. E outras vão no mesmo rezador, através da mesma oração, não conseguem. Porque a questão não está no médico, no remédio ou no rezador. A questão está em você. Você precisa, antes de vencer a doença física, vencer a doença mental e emocional. Ou seja, tirar da sua mente e das suas emoções a desarmonia, né? As desavenças, os conflitos. Curando a mente e as emoções, o seu corpo se torna saudável. É lógico, se você tem uma doença física, você precisa de tratamento médico. Né? Não cometa a besteira de achar que só pela fé ou só pela terapia você vai ficar bom. Quando alguém me procura com sintomas físicos, a primeira coisa que eu peço é para procurar um médico e fazer um check-up, fazer um diagnóstico, porque eu preciso saber se tem causa orgânica e qual é a dimensão da causa orgânica, e orientá-lo para um tratamento médico. Mas se lá não encontra nada, ou se diz que a causa é mental e emocional, então aí a gente faz um tratamento psicoterápico. E se o problema ele é de ordem psico-religiosa, então a gente sugere que você busque ajuda, orientação com seu pastor, com seu padre, ou se você não tem um guia espiritual, que você busque orientação com o próprio Deus, com o próprio Criador. Muitas pessoas fazem isso e funciona do mesmo jeito. A vivência religiosa é apenas um aspecto da manifestação do divino e do espiritual. Você pode lidar com Deus na sua casa, no seu quarto. O que difere a sua relação com Deus no seu quarto, na sua casa, da igreja, para quem é católico, da Capela do Santíssimo, de Aparecida, de Fátima, dos ambientes sagrados, são as referências, né? Lógico que a referência de fé na igreja do Santíssimo, numa basílica, num santuário, né? No Vaticano, para quem é católico, ou no templo religioso de quem é evangélico, né? A referência de fé é muito maior, porque lá envolve o sincretismo sacrossanto religioso, né? Datas, vestimentas, vamos dizer, os rituais de oração, a simbologia, né? Tudo isso cria condições favoráveis para você adentrar na roda de dentro e fazer manifestar o poder criador de Deus. Então, retomando aqui, para seguirmos, o ser humano ele tem três dimensões, ele é espírito, mente e corpo. Espiritualmente, nós coexistimos com Deus, com o Criador. Trazemos do seio divino todos os dons espirituais e toda a perfeição divina, como está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo de Deus deu o dom a cada um conforme ele aprouve, conforme ele quis. Ou seja, os dons que nós trazemos são dons espirituais. Só que, mesmo você tendo nascido de Deus, pode ser que esses dons não se manifestem em você. Aí você tem que avaliar como está a sua estrutura mental, porque o espírito se manifesta através da sua mente, porque a sua mente, que é a sua outra dimensão, é a casa do espírito. O espírito não se manifesta sem a mente saudável.
Então você pode ter nascido de Deus, trazido os dons espirituais, mas mentalmente você está mal programado. Por quê? Porque a sua mente, diferente do seu espiritual, que coexiste com Deus, que você pode acessar pelo subconsciente, a casa do Pai, a roda de dentro, a sua mente ela é formada no meio, a partir das programações herdadas, são os registros que você herda ao ser concebido, quando ocorre o encontro do óvulo e do espermatozoide, que gera a primeira célula viva, o ovo. Então ali você traz no gene do cromossomo milhões ou bilhões de informações genéticas, que a gente chama de memória genética ou de programações subconscientes. Então a sua mente ela começa a surgir a partir da concepção, a partir da herança que você recebe das duas proles, paterna e materna, e a partir das experiências vivenciadas na sua família a partir da concepção. A partir da concepção eu digo porque tudo o que acontece com seus pais, ou aconteceu com seus pais, já a partir da concepção, você vivencia na mesma intensidade, talvez mais ainda, porque seus pais têm senso crítico para poder entender, ainda que de forma parcial, o que está acontecendo, mas você nessa fase ainda não tem a consciência formada, porque a mente ela é consciente e subconsciente, isso é tema para outras lives que nós vamos fazer mais adiante. O subconsciente registra tudo a partir da concepção, ele traz os registros herdados das duas proles. Aí você vai ter que observar a pirâmide dos seus ancestrais, porque a sua vida é uma pirâmide de ponta cabeça, você é a pedrinha de baixo, a primeira da ponta da pirâmide, depois vem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós e por aí acima. Então a história dos seus antepassados, elas pesam sobre você ou te aliviam, conforme a história deles. Tem pessoas que têm uma história marcada por muitas desavenças, homicídios, suicídios, doenças mentais, físicas. Então é uma pirâmide que pesa sobre você. E às vezes você tem que buscar solução para a sua vida só no médico e por isso não encontra. Então tem que analisar a pirâmide da sua árvore genealógica, né? Fazer lá o que a gente chama de genetograma, né? Buscar em 3 gerações pelo menos como era a vida dos seus antepassados em todos os aspectos, em todas as áreas. E avaliar também, buscar informações de como foi a vida dos seus pais, a sua vida na origem, lá na gestação, porque tudo que aconteceu lá está registrado na sua mente, com toda a carga emocional, e está gerando consequências para a sua vida. Então muitas vezes você está aqui no presente, com todas as condições para ter uma vida saudável, plena, e não tem. Para manifestar os seus dons divinos, mesmo sendo uma pessoa religiosa, isso não acontece. Porque você tem uma herança que não é saudável, assim diz a Bíblia, nossos pecados recaem sobre 4 ou 5 gerações, mas Deus tem misericórdia 1000 anos. 1000 anos corresponde a 40 gerações, é o tempo da limpeza, mas você pode acelerar esse processo, né? E eu diria que, assim como diz a Bíblia, que nossos pecados recaem sobre 4, 5 gerações, ou seja, estamos aqui recebendo influência de 4, 5 gerações. Isso também é científico, a ciência também entende assim, a parapsicologia. Por quê? Porque você tem o subconsciente, tem a memória genética e você traz o que é deles, como já falei, para a sua vida, e isso vai determinar como você será. E é assim que você vai entender porque existem pessoas muito doentes e pessoas muito saudáveis. E o seu corpo, que é a terceira dimensão da sua vida, ele nada mais é do que a somatização do seu mental e do seu espiritual. Ou seja, é a materialização do psicológico. O corpo é o verso do espiritual, que tem no meio a mente, espírito, mente e corpo. Então vamos imaginar que você tenha nascido, como já disse, de origem divina, trazido todos os dons divinos, mas que você traz uma herança pesada de emoções, que você tenha vivenciado rejeições na sua concepção, que seus pais tenham vivido com muita desarmonia, desavença, conflitos, vícios, traições, que você tenha sido ameaçado de aborto. Então essas experiências, né, assim também se vivenciaram grandes inseguranças, né, desemprego, falta de dinheiro, ameaça à sobrevivência, falta de amor, dificuldades, perdas. Então isso gera frustrações, isso gera uma carga de emoção negativa, e isso vai ficar registrado na sua mente, porque sua mente está se formando a partir daí, e isso vai se somatizar em forma de doença.
Agora, imagina que você venha de uma pirâmide, né? Que seus antepassados têm uma história bonita, leve, você herdou essa leveza, que sua vida foi planejada, que você foi amado na gestação, que a sua gestação transcorreu com normalidade, com segurança, tudo correu bem. Então você chega aqui no presente, a tendência sua é de ter saúde, ter sucesso, de se realizar e ser feliz. Então fica aí, né, uma proposta também para você fazer uma busca nos seus antepassados, fazer uma correlação entre o que você é e vive hoje e o que foi a vida dos seus antepassados, fazer uma investigação da sua gestação, da sua infância, toda a história da sua vida, para você começar a entender isso tudo e buscar a solução que você precisa. E se através dessas lives, desse conteúdo que estamos passando, você não encontrar caminhos, você não tiver a solução, então eu queria dar uma dica agora, né, de como você vai encontrar a melhor solução de uma forma segura. Então, se os seus conflitos são de ordem psico-religiosas ou de ordem espiritual, você vai buscar ajuda espiritual, através da sua religião, da sua crença, do seu guia espiritual, do seu padre, do seu pastor, do seu médium, do seu pai de santo, não importa se você é budista, onde você vivencia a sua espiritualidade, é ali que você vai ter orientação. Agora, se o seu problema é de ordem mental e emocional, você vai procurar ajuda na psiquiatria, na psicologia, na parapsicologia e nas terapias holísticas ou ocupacionais, nas terapias alternativas. Agora, se o seu problema já é físico, eu sugiro você fazer um check-up médico. Lógico, gente, a espiritualidade, como eu disse na primeira live, é a base de tudo. Não se afastem dessa espiritualidade, não se afastem de Deus, busca a luz em Deus. Agora, não aposte só ali a sua solução, porque Deus, ele dá luz aos terapeutas e dá luz aos médicos. Então eu acho que o milagre, ele existe, mas a gente não pode nem precisa contar com ele. Ele tem que ser o último recurso quando não há recurso. Você tem que primeiro vencer a sua ingenuidade religiosa, o seu religiosismo, de achar que a solução está na igreja, porque a gente vê que a igreja é um bom lugar. Lá você busca conforto, lá você fortalece a fé, né? Lá você se sincroniza com Deus, e lá você pode ter o milagre, mas a gente sabe que tem muita gente há anos na igreja sofrendo, buscando luz e não consegue a saída. Por quê? Porque a saída pode estar do seu lado. Há 18 anos atrás eu atendi um rapaz no consultório, e ele chegou falando assim, era o último cliente da tarde. Ele falou assim: olha, eu já marquei 8 vezes aqui e desmarquei, mas hoje eu criei coragem e vim. Eu falei: mas por que você marcou e desmarcou tantas vezes? Ah, porque eu já fui em tudo quanto é psiquiatra e psicólogos e ninguém resolveu o meu problema, então eu não acredito que você também venha resolver. E por isso eu marcava e desmarcava. Mas hoje eu criei coragem e vim, e já até gostei, porque batendo um papo com a sua secretária, lendo uns artigos ali, uns livros, gostei do assunto. Eu falei assim: cara, eu nunca vi uma pessoa de tamanha fé como a sua. Aí lembrei da história do servo do centurião, né? Jesus falou assim: nunca vi tamanha fé em Jerusalém, vai e o teu servo está curado. Então lembrei desse fato, né? Porque eu, quando entro para o consultório, já no início do dia, mas quando eu entro lá, eu peço a luz divina, porque o meu conhecimento, embora eu me dedico, estudo bastante, mas ele é limitado. E a sabedoria, ela vem de Deus. Isso é um assunto que a gente vai estar falando mais adiante também. Então eu sempre entro no consultório pedindo a Deus que esteja acima da minha inteligência, que coloque em mim a sua sabedoria. Então nesses momentos eu peço luz, e a luz vem. Aí eu tive essa ideia, eu falei para ele assim: rapaz, nunca vi em Cachoeiro de Itapemirim uma pessoa de tamanha fé como a sua. Você está me gozando? Está debochando da minha cara? Se eu falei que ninguém me cura, você vem falar que eu tenho a pessoa de mais fé aqui em Cachoeiro? Eu falei: isso mesmo, é porque a fé é uma crença. É uma crença que pode ser positiva ou negativa. E você tem uma fé negativa. Você acredita tanto, que ninguém te cura, Você tem o resultado da tua fé. O dia que você entender isso, a sua cura vai começar. Aí ele afastou a cadeira e falou: você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei: pois bem, comece a pensar a partir de agora. Por que eu estou contando essa história? Porque tem muita gente achando, né, que vai resolver todos os problemas da sua vida só porque é uma pessoa de fé. Às vezes você tem fé, mas você também tem insegurança, tem medo. E a atitude mental do medo, da insegurança, é uma contra-ordem da fé. Então a solução é você unir espírito, mente e corpo, já que você tem essa realidade holística.
e você harmonizar a sua vida, ou seja, harmonizar espírito, mente e corpo. Ou seja, isso é medicina holística. Ela vem fazer um convite para você se olhar como um todo. Ou seja, é aquela que trata o doente e não a doença. A medicina holopática trata a doença. A medicina holística trata o doente, trata a pessoa inteira. Segundo Jung, o ser humano é constituído de espírito, mente, emoção e corpo. E estudando Jung, eu criei também as áreas familiar, área social, amizade, trabalho, área profissional, área material, dinheiro e bens. Então o ser humano na visão holística é espírito, mente, emoção, corpo, família, amizade, trabalho e bens. Você tem que se conduzir na vida de uma forma totalitária e não se fragmentar, sob pena de você adoecer. Qualquer uma dessas 8 áreas que eu citei aqui, doente, vai te adoecer inteiro, vai te prejudicar inteiro. Então é preciso que você olhe para a sua vida nessa dimensão toda. E segundo Jung, o melhor método para você poder cuidar do seu ser nessa visão holística de forma integral é o processo que ele chama de individuação. O processo de individuação é um método pelo qual, processo quer dizer etapas sucessivas para você chegar a um destino, a um resultado. Segundo Jung, individuar-se é tornar-se eu. Tornar-se eu é o ponto máximo de expressão do nosso ser, é o ponto de chegada. Tornar-se eu é ser livre, é ser autônomo, é ser independente, é ser equilibrado, é ser um polo de atração de tudo que é positivo, de amor, de oportunidades, de circunstâncias, de recursos, de amizades. Quando você é uma pessoa individuada, quando você alcançar o ponto máximo de expressão da sua existência, que é o eu ou o ego, então você se tornará uma pessoa individuada. E segundo Jung, analisando várias personalidades, ele entende que somente algumas pessoas conseguiram chegar perto disso. Nunca alguém chegou a esse estágio de evolução. Mas ele disse que a pessoa que esteve mais próxima foi Jesus de Nazaré. O eu confere um senso de firmeza, mas ao mesmo tempo de harmonia. Um senso de independência, mas ao mesmo tempo de coesão. Você tem que ser autônomo, tem que ser proativo, você não deve ser sombra de ninguém, deve ter personalidade própria, mas deve respeitar o universo holístico, a vida holística, porque o mal de um é o mal de todo mundo, o bem de um é o bem de todo mundo. Então, quando você deseja o mal dos outros, você está gerando o mal para si. Quando você deseja o bem para os outros, você está gerando o bem para si. E quanto mais você faz o bem para os outros, mais o bem retorna para você. Segundo Jung, o melhor método para você se individuar, tornar-se eu, alcançar o ponto máximo de expressão da sua personalidade, são 3 pilares. O primeiro, o self. Self vem de autoimagem. É você construir uma imagem autêntica e verdadeira de si mesmo. Porque muitas pessoas não conseguem, e elas se distanciam do seu verdadeiro eu. Elas vão, pela força emocional, pelas rejeições, pela influência dos outros, pelas crenças, elas vão criando mitos, verdades, convicções que as afastam do verdadeiro eu. Faz elas terem ou construir uma autoimagem distorcida de si mesmas. E elas passam a ver as pessoas com essa distorção e ver a si mesmo com essa distorção. E vive se sabotando. Então não vai conseguir chegar ao eu no processo de individuação. A outra forma, o outro pilar para você tornar-se eu é a introspecção. A introspecção é você adentrar-se, entrar para o seu íntimo, para a casa do Pai, para o teu espírito, para a roda de dentro, para a fonte de amor. É entrar para dentro de si e buscar uma compreensão mais ampla e específica da sua vida e da sua realidade. Para você encontrar o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de compreensão de si mesmo e das pessoas que te rodeiam. E o terceiro pilar é a introjeção. O que é introjeção? A introjeção é você buscar alguém que tem alguma característica negativa que não é saudável para a vida e você não gosta, para você poder ter como referência para não repetir isso em você, não trazer isso para a sua vida. Como por exemplo, às vezes você não gosta da sua sogra, é porque você diz que a sua sogra tem esse e esse defeito. Mas você como sogra vai agir do mesmo jeito. Então a introjeção vai te livrar disso. Ao ver que a sua sogra tem esse defeito, você vai dizer, eu não quero ser uma sogra igual a ela.
Eu não quero ser uma mãe igual aquela mãe, eu não quero ser um pai igual aquele pai, eu não quero ser um filho igual aquele filho. Então, introjetar-se é buscar referências nos outros para você construir o seu self, a sua autoimagem perfeita e individuar-se, tornar-se eu, um eu autêntico, firme, porém harmonioso. Então eu quero agora agradecer você que esteve comigo até agora. Eu espero que eu tenha correspondido com você, te ajudado, né, com essa minha experiência, esse meu estudo. É lógico, aqui na posição de seu guru, de mestre, mas querendo dizer para você também que esse mestre, para ser mestre, teve que buscar a sabedoria e o conhecimento de muitos outros mestres, e é isso que eu faço diariamente. Estou sempre buscando as referências na minha introjeção positiva para poder descobrir as pessoas que podem alimentar e saciar a minha alma, o meu espírito, a minha mente de conhecimento, porque sem ele eu não posso te dar luz, não posso te dar caminho. Por isso eu sou muito grato nesse momento ao Criador do Universo, a Deus, e agradeço a você que esteve aqui até agora, né? Espero que você aplique tudo isso, coloque em prática, porque com certeza isso vai te ajudar muito. Quero lembrá-lo que o ser humano tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, mas que suas escolhas elas não são tão livres como você pensa. Que as suas escolhas elas são ditadas pelo seu subconsciente, pela carga que você traz da herança, como eu fundamentei aqui, da concepção ao longo da sua vida. Por isso, fique atento às suas escolhas. E ao fazer as suas escolhas, gostaria que você tivesse como referência a sua sincronia, a sua sintonia, a sua harmonia com todo o universo e com todas as pessoas. Ou seja, lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, mas não deixe nunca de observar, né, o contexto que te envolve, né? Tanto o universo como as pessoas que você lida e se relaciona. Assim eu me despeço de você e desejo que você tenha uma noite maravilhosa sob a luz, o amor, a bênção e a proteção divina. Uma boa noite, um abraço.